Sabe, existe um paradoxo que, olha, talvez soe bem familiar para muita gente. É aquela sensação de ser um porto seguro para os outros, sabe? De ajudar todo mundo enquanto por dentro a sua própria tempestade está acontecendo. É sobre ser uma fonte de cura e ao mesmo tempo carregar as próprias feridas. Hoje a gente vai mergulhar nessa contradição, que é tão humana, mas por um ângulo bem específico, o da teologia cristã. E o nosso ponto de partida é essa pergunta aqui, ó, antiga, afiada, que vem direto das Escrituras. Médico, cura-te a ti mesmo. É uma provocação, né? Que ecoa há séculos e captura, nossa, exatamente a tensão que muita gente sente hoje ao tentar ajudar os outros sem parar. E aqui está o pulo do gato, a essência do problema. É a experiência de ser o conselheiro, o ombro amigo, a luz que guia alguém. Mas aí, quando as cortinas se fecham nos bastidores, a gente esquece de olhar para si mesmo. É um desgaste silencioso, sabe? Um esgotamento que acontece na sombra do ato de servir. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Nessa nossa primeira parte, o foco vai ser todo em entender esse tal de paradoxo do curador. A fonte que a gente está analisando usa uma imagem muito forte para descrever isso. Pensa assim, a pessoa vira a luz para os outros, ilumina o caminho deles, só que essa luz está tão focada para fora que ela mesma não consegue ver o próprio reflexo no espelho. É quase uma cegueira para si que nasce justamente do ato de iluminar os outros. Que coisa, né? Pois é, mas essa sensação de se doar até se esvaziar não é um problema de hoje, não. Isso ecoa, ó, há milênios. E é por isso que a nossa segunda sessão se chama Ecos nas Escrituras. Vamos ver como isso aparece lá atrás. Começando, claro, pela provocação que abriu a nossa conversa lá em Lucas. Essa frase que foi dita a Jesus revela uma expectativa muito antiga e profunda. Quem oferece cura deveria, antes de mais nada, estar curado. A pressão já existia. E se a gente for para Mateus, a crítica fica ainda mais intensa. A imagem aqui é a de limpar o copo só por fora para parecer bonito, para impressionar, enquanto por dentro ele continua sujo. É uma metáfora, assim, perfeita para aquela fachada de força que, na verdade, está escondendo uma baita desordem interna. Mas a Bíblia não só aponta o problema, não. Em Gálatas, ela mostra uma direção bem diferente. Levem os fardos uns dos outros. A ideia aqui é revolucionária. A cura não é um ato solitário de autossuficiência. É algo que acontece em comunidade. E essa noção de interdependência é a ponte perfeita para a nossa próxima parte. E é aqui que a nossa análise dá uma virada fundamental. A gente entra agora na chave da interpretação, o ponto onde esse paradoxo todo começa a ser visto sob uma nova luz. A fonte da nossa análise propõe o que se chama de chave hermenêutica. Ok, é um termo técnico, um nome meio chique, mas a ideia por trás é simples. Jesus Cristo é apresentado como a lente principal para a gente entender não só a Bíblia, mas a própria experiência humana de servir e de sentir fraqueza. Ele se torna o ponto de referência que dá um novo significado para tudo. E a diferença que isso faz é gritante. Olha só, de um lado, a gente tem a abordagem da autossuficiência, tentar curar com a própria força, o que, vamos ser sinceros, inevitavelmente leva ao esgotamento. Do outro, uma perspectiva centrada em Cristo, que se baseia na graça. A ideia muda de eu preciso ser a fonte de tudo para eu posso me conectar a uma fonte que não acaba nunca. A pressão, de repente, sai dos ombros. Certo, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? É exatamente o que a gente vai ver agora na nossa última sessão, completando o ciclo de cura. A aplicação dessa chave de interpretação cria um modelo sustentável. A pessoa que cuida é convidada a encontrar descanso, a permitir que a sua própria casa, o seu coração ferido, seja visitada. O conforto e a esperança que ela oferece aos outros não vem mais de um poço interno que pode secar, mas de uma fonte que nunca se esgota. E é aí que está a grande virada. A vulnerabilidade, que antes era vista como um sinal de fracasso, se transforma em testemunho, em prova de algo maior. Então, o ciclo funciona mais ou menos assim. Começa com o ato de oferecer apoio, claro. Mas em vez de parar por aí e se esgotar, a pessoa se volta para essa fonte para encontrar descanso e ser reabastecida. Ela recebe para poder continuar a dar. A vulnerabilidade se torna a prova de que o sistema funciona, fechando um ciclo que se alimenta da graça e não da autossuficiência. Faz sentido, né? E para fechar essa ideia, a gente volta para Lucas, com uma frase que, no fundo, resume tudo. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. No fim das contas, o paradoxo do curador só começa a ser resolvido quando o próprio curador reconhece que também é um paciente.
É nesse lugar de honestidade que a ajuda de fora pode finalmente entrar. O que nos deixa com uma reflexão final. Se a tentativa de ser autossuficiente leva ao esgotamento e a cura de verdade, a cura sustentável, vem de uma fonte externa, a grande questão que fica no ar é onde essa fonte é buscada. Onde cada um de nós busca essa fonte.